Meu irmão e minha irmã, nesse momento eu peço que você não pare este vídeo, que você possa seguir até o final, porque tem uma grande surpresa para você. Hoje nós vamos refletir a quarta-feira na terceira semana da Páscoa. Nós temos a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, de 1b a 8, também o Salmo 65 ou 66, e completando e organizando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 6, versículo de 35 a 40. E eu peço que você compreenda, entenda o que estas palavras vão falar ao teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, escutem esta pregação com o coração aberto, muito aberto. Eu peço para você, meu filho e minha filha, que você abra o coração. Hoje, a palavra de Deus nos apresenta um contraste poderoso: perseguição e expansão, a dor e alegria, morte e vida que se multiplica. Na primeira leitura, vemos que a igreja é perseguida. Após a morte do diácono Estevão, começa uma grande dispersão. Parecia o fim, mas não era o fim. Era o começo de algo maior. Santo Agostinho de Hipona dizia: as perseguições não destroem a igreja, ela purifica e faz crescer. Preste atenção nisso. O que parecia derrota era, na verdade, estratégia de Deus. Os discípulos foram espalhados e, ao serem espalhados, levaram o Evangelho para todos os lugares. Aquilo que tenta te parar,
pode ser exatamente o que Deus está usando para te enviar. E o texto diz algo impressionante. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. Não ficaram parados na dor. Não ficaram parados na perda. Eles decidiram anunciar. E o resultado? Houve grande alegria naquela cidade. São João Crisóstomo comenta: onde o evangelho chega, a tristeza perde espaço, porque a graça de Deus transforma tudo. Escuta isso com profundidade. A verdadeira evangelização não leva peso, leva alegria. No evangelho está o centro de tudo. Jesus declara: eu sou o pão da vida. Não é um símbolo qualquer, não é uma metáfora vazia, é uma revelação profunda. Santo Cipriano de Catargo dizia: quem se alimenta de Cristo aprende a viver como Cristo. Jesus não diz: eu dou pão. Jesus diz: eu sou o pão. Ou seja, quem se aproxima de Jesus não recebe apenas algo, recebe alguém. E Jesus continua: quem vem a mim não terá mais fome. Mas que fome é essa? Não é só a fome do corpo, é a fome da alma, fome de sentido, fome de amor, fome de paz, fome de Deus. Santo Agostinho de Hipona também dizia: nos fizestes para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa inquietação que você sente não é fraqueza, é sinal de quem está com Deus, é sinal de que a sua alma foi feita para Deus. E Jesus revela algo ainda mais forte. Jesus diz: esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Nenhum. Observa, nenhum. Inclusive você e eu, você e eu, nós. Você não é esquecido, você não é esquecida, você não é descartável, você não é invisível diante de Deus. Santo Irineu de Lyon afirmava: a glória de Deus é o homem vivo. E você, meu filho, você, minha filha, vocês estão vivos. Logo, você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Agora escute essa aplicação para a tua vida. Se a perseguição fez a igreja crescer, então sua luta pode ser missão, viu? Se o evangelho levou alegria, então você é chamado a ser portador dessa alegria. Se Jesus é o pão da vida, então você não
pode viver sem Ele, não pode viver sem Jesus. Ele é o pão da vida. Hoje, Deus te faz 3 convites, mas convites concretos. Não fuja das dificuldades. Deus pode estar te espalhando para algo maior. Evangelize. Evangelize com alegria. A fé que não transborda ainda não amadureceu. Alimente-se de Cristo. Eu repito, alimente-se de Cristo. Sem Ele, a alma definha. Com Ele, a vida floresce. Você pode até estar passando por um tempo difícil na sua vida, meu filho, minha filha, mas Deus não perdeu o controle. Ele está te conduzindo, Ele está te formando, Ele está te enviando. E se você se alimentar de Cristo, se você, meu filho, minha filha, se alimentar de Cristo, você não vai apenas sobreviver, você vai florescer. E nesse momento, meu filho e minha filha, inclina a cabeça para orar comigo. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, hoje eu reconheço, Senhor, reconheço minha alma tem fome de Ti. Quantas vezes procurei saciar meu coração em coisas passageiras, mas hoje eu volto para Ti. Alimenta-me com a Tua presença, fortalece-me nas minhas lutas, Senhor, e transforma minhas dores em missão, Não permitas, Senhor, que eu me perca. Segura-me pela mão, conduze-me no Teu caminho, Senhor, e faz de mim um instrumento de alegria, um anunciador da Tua palavra, um testemunho vivo do Teu amor. Eu decido hoje, Senhor, viver para Ti, por Ti e em Ti. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu filho, minha filha, inclina a cabeça para receber a bênção. Hoje, quarta-feira, da 3ª semana da Páscoa, o Senhor te abençoe, frutifique o teu coração, a tua missão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.